cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Bom dia! Tudo bem com vocês? Quem veio ontem, levanta a mão. Glória a Deus. Os que não vieram ontem estão vindo hoje pela primeira vez, sejam bem-vindos. Pode acreditar que Deus ele tem um plano, um projeto bem especial para cada um de vocês. Mas eu já quero começar perguntando aos que vieram ontem, vamos aqui refrescar nossa memória. Ontem foi falado sobre o que, povo de Deus? Olha, sobre o amor de Deus. Lembra de alguma frase que foi falada sobre o amor de Deus? Deus é amor e só sabe amar. Pronto, perfeito. Deus é amor. Nós sabemos que o amor de Deus por nós é tão grande, que Deus ele se fez homem, Deus se fez homem e morreu na cruz por cada um de nós. Eu quero convidar vocês a olharem aqui para a cruz. Tem ali o Alan e o Arthur bonitão na nossa frente, mas vamos olhar para a cruz, viu? Olhando ali para a cruz, vocês podem ver Jesus com a coroa de espinhos na cabeça. Jesus está com pregos nas mãos e nos pés, todo ensanguentado. E ali na cruz Jesus tem um tecido, cobrindo suas partes íntimas. Mas digo para vocês que quando Jesus morreu por amor por nós, ele não tinha aquele tecido. Jesus estava nu, do jeito que ele veio ao mundo, Então a igreja, nas imagens, colocou exatamente esse tecido para que a gente, até porque Jesus ele nem merece mais tanta humilhação. Mas, meus irmãos, eu vou falar para vocês sobre pecado e salvação. E quando a gente fala de pecado, a gente lembra logo desse amor de Deus. Desse amor que Deus se fez homem, como eu já havia dito. Desse amor tão grande do Senhor por nós, onde Ele se fez homem por amor. Com o único desejo, com o desejo de nos salvar, com o desejo de dar para cada um de nós o melhor. É esse o desejo de Deus. Deus ele nos conhece muito bem. Se eu perguntar aqui, por que você veio para o seminário? Talvez você diga, eu vim porque um irmão da comunidade me convidou. Eu vim porque eu ouvi o aviso na igreja, porque eu ouvi o aviso no Instagram da comunidade, enfim. A gente tem muitas desculpas, porém, nós viemos, vocês vieram, porque Deus quis que você estivesse aqui. E quando se fala de pecado e salvação, se lembra desse amor, aí eu lembro também do tema do nosso seminário. Qual é o tema do nosso seminário? Necessário vos é nascer de novo. Esse é o desejo de Deus. O Senhor ele quer que cada um de vocês, cada um de nós, possamos sair desse seminário exatamente assim, renascidos. Nascer de novo é renascer, é reconhecer que eu sou um pecador, mas também reconhecer que eu preciso me reconciliar com Deus, para que eu possa viver esse amor de Deus, para que eu possa viver esse nascer de novo. E eu trago aqui para nós Gênesis capítulo 3, que vem falar para nós sobre a origem do pecado. Nós sabemos que quando Deus fez o mundo, Ele criou tudo, Deus criou tudo e a última criação de Deus foi exatamente o homem. E Deus viu que o homem estava só e Ele quis que o homem vivesse bem, e Deus deu ao homem a mulher. Deus fez com que o homem dormisse e tirou
do lado direito dele a costela, e ali fez Eva, a mulher do homem. E Deus, ele disse ao homem e à mulher, a Adão e Eva, tudo que tem aqui no paraíso, Deus mostrou o paraíso a eles e disse, tudo que tem aqui no paraíso é de vocês. Vocês têm livre acesso. Eu convido só vocês a ficarem de pé, porque Jesus Eucarístico está passando. Ele vai ali para a sala das crianças. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Amém? Então podem sentar. As crianças vão estar em adoração, né? Enquanto a gente está aqui. Graças a Deus. Então, Deus disse a Adão e a Eva que eles tinham livre acesso para comer todos os frutos de todas as árvores que estavam ali no paraíso. Porém, Deus disse, vocês só não podem comer da árvore que está no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal. Dela vocês não podem comer e nem podem tocar. E assim Adão e Eva foram vivendo, gente, no paraíso. Até que a serpente, mais conhecida por demônio, o inimigo de Deus, tentou Eva. E olha a astúcia da serpente. Se você trouxe a Bíblia, Gênesis capítulo 3, primeiro livro da Bíblia. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher, é verdade que Deus nos proibiu comer o fruto de toda árvore do jardim? Aí a mulher respondeu, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vós não comeis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Se eles comessem, eles iriam morrer. Aí a serpente, muito astuta, disse, não, vós não ireis morrer, mas Deus bem sabe que no dia que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como os deuses, conhecedores do bem e do mal. A gente tem assim como é que diz, uma imagem de que o fruto é a maçã, né? Por quê? Porque a maçã é uma fruta que chama atenção, um fruto bonito. Mas a gente, na Bíblia não diz que é a maçã, apenas diz que é o fruto da árvore, né? Mas Eva ouviu ali a voz da serpente, ela viu que o fruto era bom de comer, agradável, de muito aspecto, apropriado para abrir a inteligência. Ela percebeu que aquele fruto podia abrir sua inteligência. Ela tomou o fruto, apresentou também ao seu marido, Adão, e comeram. Aí entrou o pecado no mundo, porque a partir daquele momento que eles comeram aquele fruto proibido, abriu neles a inteligência. E Deus depois chegou para eles e perguntou a Eva, perguntou a Adão, por que você comeu do fruto? Aí o que Adão disse? A mulher que o Senhor me deu, me mostrou o fruto e eu comi. Aí o Senhor perguntou a Eva, por que você comeu do fruto proibido? Aí ela disse, a serpente me mostrou o fruto e eu comi. Vejam que nenhum dos dois assumiu o seu próprio pecado. Nenhum dos dois assumiu o seu erro. E nós, muitas vezes, somos assim, diante de Deus. Nós não reconhecemos os nossos erros. Nós não reconhecemos os nossos pecados e muitas vezes a gente coloca como é que diz, a culpa no outro. Eu me lembro agora de quando eu era criança, eu tinha 8 anos de idade, a minha mãe levou eu e minhas irmãs para a gente conhecer o aeroporto. E eu lembro que quando a gente chegou lá, criança muito sapeca, metida, fui mexer no elevador. E eu mexendo no botão do elevador, de repente o elevador subia e descia. Eu nunca tinha visto o elevador, com 8 anos de idade, achei aquilo no máximo, comecei a brincar com o botão. Aí chegou
não era policial, era um segurança, acredito, né? E ele perguntou, por que você está mexendo aí? Aí eu disse, foi a minha irmã que mandou eu mexer. Ou seja, nós não assumimos os nossos erros. Assim como Adão e Eva, para que a gente possa entender que o pecado, gente, já vem de muito longe. Nós precisamos reconhecer quando nós erramos, nós precisamos reconhecer quando nós pecamos, quando nós fazemos também as coisas erradas. Porque o pecado, ele é tudo aquilo que me afasta de Deus. Tudo aquilo que me afasta de Deus é pecado. O pecado, ele é muitas vezes o amor de mim mesmo e o desprezo do outro. Assim como eu dei exemplo de quando eu era criança, botando a culpa na minha irmã, assim como Adão botou a culpa em Eva, Eva botou a culpa na serpente, é o amor de si mesmo e o desprezo do outro. É eu não reconhecer que eu peco, eu não reconhecer que eu erro. E nós erramos, nós pecamos. Como seria bom que nós pudéssemos nos confessar todos os dias, ou toda semana, ou de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês. A igreja é muito boa no catecismo, a igreja pede para que a gente se confesse pelo menos uma vez no ano, na Páscoa. Mas quando a gente reconhece o seu pecado, a gente vê a necessidade de se reconciliar com Deus. E a nossa alma, ela anseia por estar na presença de Deus. E a nossa alma anseia se confessar. E eu digo para vocês que também está no catecismo, que aquele que se confessa, se eu me confessar hoje, e eu morrer hoje, pode ter certeza, eu vou para o céu. Por isso que é importante a gente reconhecer o erro, assumir que eu pequei e se reconciliar, buscar a confissão. O pecado da desobediência foi o pecado de Adão e de Eva, porque Deus deu uma ordem a eles. Deus disse que eles não podiam comer daquele fruto, porque eles iriam abrir inteligência e eles quiseram ser maior do que Deus. E o fruto da desobediência é a soberba. Então foi o primeiro pecado, o pecado da desobediência e o pecado da soberba. Pecado que reina até hoje. E quantas vezes nós desobedecemos pai, mãe, e desobedecemos a Deus? A soberba, ela é, como eu disse, a raiz da desobediência. Quando Adão e Eva pecaram, eles romperam a harmonia original da criação. Eles romperam a harmonia original de Deus com o homem. Ou seja, eles quebraram o vínculo da obediência entre o Criador e a humanidade. Eles quebraram a graça da submissão a Deus. Eles quebraram a graça da confiança em Deus. Gente, pecado que reina até hoje. Quantas vezes nós rezamos, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Porque muitas vezes a gente duvida de Deus. Porque muitas vezes a gente erra, peca e coloca a culpa em Deus. Eu conheci uma pessoa que a esposa dele morreu de câncer. E ele dizia assim: meu Deus, mas por que ela morreu de câncer? Ela era uma mulher tão boa. Porque ela não merecia morrer de câncer. Gente, eu entendo a dor. Eu perdi uma irmã de câncer agora em janeiro. Vivi com ela todos os meses. Foram 5 meses de câncer. Eu vi a dor. Mas eu dizia para ela, ela dizia assim, ela tinha um amor muito grande pela nossa mãe. E o sonho dela era se encontrar com a mamãe. E ela dizia assim: o que eu fiz de tão mal para minha mãe para eu ter câncer? E a gente sabe que não é isso. Eu dizia para ela: minha irmã, não é isso. A gente nunca vai entender os mistérios de Deus. Essa
semana nós vimos a cura do cego Bartimeu. O padre explicava que naquela época as pessoas achavam que alguém tinha um problema de saúde por culpa dos pais. O meu pai pecou, então eu nasci cego. Minha mãe pecou, eu nasci com câncer. Não é isso. São os mistérios de Deus. E o que é que nós temos que fazer quando os mistérios de Deus vêm? É murmurar, é reclamar, é botar a culpa em Deus, é botar a culpa no outro. Não. É passar pela prova glorificando o nome de Jesus. Nunca vai ser fácil para nenhum de nós, nunca, passar pelo desprezo. Nunca vai ser fácil para nós passar pela separação. Nunca vai ser fácil para nós passar pela humilhação. Nunca vai ser. Passar pela enfermidade de um câncer. Nunca vai ser fácil para nós vencer uma tentação. Vai ser sempre difícil. Mas nós precisamos estar com Deus. Ele que é o Salvador. Só Ele é capaz de nos salvar. Se Adão e Eva romperam com Deus a confiança, se eles romperam com Deus a submissão, a obediência, nós precisamos permanecer na presença de Deus para dar continuidade à criação. Tudo que Deus fez foi perfeito. Até o homem, até a mulher que Deus fez foi perfeito. A palavra de Deus diz lá no início de Gênesis, no capítulo 1: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, quando Deus pensou em nós, Ele quis fazer de nós igual ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ele quis que nós fôssemos perfeitos. Mas o pecado entrou no mundo. E se o pecado entrou no mundo, só nos resta nos reconciliar com Deus. Só nos resta buscar esse Deus acima de qualquer coisa. Porque não existe salvação fora de Deus. Só Ele é capaz de nos salvar. E a palavra de Deus, eu trago aqui para nós o que o autor sagrado, ele vem nos mostrar sobre pecado. Lando, mas afinal, está falando aí tanto de pecado, mas afinal o que é pecado? Abram aí no livro de Gálatas, cartas aos Gálatas, capítulo 5. Se algum irmão da comunidade puder emprestar a sua Bíblia, para quem não trouxe, vale a pena. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Olha o que é que diz São Paulo aqui sobre o pecado da carne. Ele diz: as obras, 5:19. Ajuda aqui, ó. Tem gente que não está conseguindo abrir. Ajuda aqui, por favor. Aqui na frente. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Pronto, vou ler. Diz assim: as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, as velhas panelinhas, né? Inveja, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Olha o que o Senhor diz: dessas coisas vos previno, como já vos preveni,
que as praticam não herdarão o reino de Deus. Os que praticam não herdarão o reino de Deus. Isso significa que nós podemos até cair em um desses pecados, mas a palavra de Deus nos ensina: quando eu caio, eu preciso me levantar. Se eu cometer algum desses erros, se eu cometer algum desses pecados, eu preciso voltar para Deus, me confessar, me reconciliar com Deus. Nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus e pedir ao Senhor a graça dele vir nos conduzir, do Senhor vir pegar na nossa mão, de pedir a Nossa Senhora a graça de Maria também pegar nas nossas mãos. Maria, me conduz, me leva para o caminho certo. Pedir ao nosso anjo da guarda, todos nós temos anjo de guarda. Pedir ao nosso anjo da guarda que venha pegar na nossa mão e nos mostrar o caminho certo. Mas também convido você a abrir Mateus 19, Mateus 15, que também fala aqui dos frutos. O próprio Jesus vem aqui nos falar. Mateus 15, versículo 19 e 20. Porque o Senhor também diz, Mateus 15, 19 e 20, é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 15, 19. Nós sabemos que a nossa boca, ela costuma falar daquilo que o coração está cheio, não é verdade? Quando o nosso coração está cheio de amor, ele fala de amor. Quando o nosso coração está cheio de raiva, cospe, vomita a raiva, não é assim? O próprio Deus diz: é do coração do homem que provém os maus pensamentos, é do coração que provém os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos, os maus testemunhos, as calúnias. Eis que mancha o homem. Então, o que mancha o homem é tudo aquilo que está no coração. O que mancha o homem é tudo aquilo que é pecado e não é confessado. É tudo aquilo que eu não quero mudar. Existem, meus irmãos, aqueles pecados que a gente chama de pecado de estimação. O pecado de estimação é aquele pecado que todas as vezes que você vai se confessar, você diz a mesma coisa para o padre. Padre, eu pequei por isso, isso, isso. Aí quando é daqui a uma semana você chega, a consciência está tão pesada que você vai para o padre. Padre, eu pequei por isso, isso, isso. É o padre de novo. Aí você viu, não conseguiu. Padre, eu pequei por isso, isso, isso. De novo. Gente, torna-se às vezes até um pecado mortal. Porque o pecado mortal é aquele pecado que eu peco sabendo que eu estou errada, sabendo que eu estou pecando, e mesmo assim eu vou lá e cometo o pecado. O pecado contra os mandamentos de Deus. Talvez você diga assim: ah, mas isso aí não é pecado. Por exemplo, faltar à missa dia de domingo é um pecado grave, é pecado mortal para nós que somos católicos. Ah, eu faltei à missa porque eu não quero ir, porque hoje tem jogo do Brasil. Hoje tem jogo do Ceará? Foi ontem. Hoje tem jogo do Fortaleza. A plantinha derrubou até a água, glória a Deus. Hoje tem jogo, eu não quero ir à missa. É domingo. Se eu faltar à missa no domingo porque eu não quero, é um pecado. E nós precisamos confessar. Aí quando você for à próxima missa, você não comungue. Você vai se confessar, porque você cometeu um pecado. Todos esses pecados, eles nos afastam de Deus. Todos esses pecados rompe, meus irmãos, muitas vezes a comunhão com Deus.
Quando o pecado é mortal, quando o pecado é grave, ele rompe a comunhão com Deus. E o catecismo da Igreja Católica, nós somos católicos, nós precisamos ter o catecismo, assim como nós temos a Bíblia, né? E olha o que é que diz a nossa igreja sobre definição de pecado. Diz assim, você pode até anotar, parágrafo 1849, se você tiver o catecismo, depois você pode ler em casa. Diz assim: o pecado é uma falta contra a razão, é uma falta contra a verdade, é uma falta contra a consciência reta, é uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo. Ontem nós ouvimos aqui falar sobre esse amor, gente, sobre o amor de Deus. E quando nós pecamos, nós estamos colocando mais espinhos na cabeça de Jesus. Quando nós pecamos, que nos afastamos de Deus, nós estamos furando mais uma vez o coração de Deus, que foi furado por uma lança, onde saiu sangue e água. Quando nós pecamos, nós estamos humilhando Jesus como ele foi humilhado. Nós estamos jogando pedra no próprio Deus. Quando nós pecamos, nós estamos sendo injustos com esse amor. Quando nós pecamos, eu estou dizendo nós porque eu sou pecadora. Quando nós pecamos, nós estamos tirando os olhos de Deus. E nós não podemos tirar os olhos do Senhor. E muitas vezes nós pecamos contra o irmão. Nós ferimos a Deus e ferimos o irmão. Principalmente quando nós colocamos a culpa no outro. Quando nós não assumimos o nosso pecado. O pecado, ele fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Porque o pecado é uma ofensa a Deus. Quando eu peco, eu estou ofendendo a Deus. Quando eu peco, eu estou traindo a confiança de Deus, como ele foi traído por tantos. Deus foi traído por Judas. Nós negamos o amor como Pedro negou o amor. Mas o importante é que Pedro, ele se arrependeu. Hoje Pedro, a gente diz aí, a própria igreja diz que Pedro, ele tem a chave do céu. Foi o primeiro papa, porque se arrependeu. Então nós ofendemos a Deus quando nós pecamos. O pecado, ele ergue-se contra o amor de Deus por nós e desvia dele os nossos corações. Não é que Deus desvia o olhar dele por nós, não é que Deus desvia o seu coração por nós, não somos nós que nos desviamos de Deus, somos nós que nos desviamos do coração, dos olhos, da razão, do caminho de Deus quando nós pecamos. O pecado, ele vai ser sempre uma desobediência à vontade de Deus. O pecado é o amor de si mesmo, até o desprezo de Deus. Gente, isso é forte. Quando eu peco, eu estou desprezando Deus. E não é isso que Deus quer de nós. Deus, ele não quer que nós venhamos a desprezar o seu amor. Deus, ele não quer que nós venhamos a desprezar tudo aquilo que ele fez por nós na cruz. Roubar é pecado. Aí vim eu aqui me lembrar de quando eu era criança. Eu roubei quando eu era criança. Mas eu confessei o meu pecado. Eu só ouvi o bicho lá de trás, ó. Eu confessei o meu pecado. Gente, eu era criança. Ô Jesus. Minha mãe, ela fumava muito. Eu criança achava que cigarro era uma coisa boa para minha mãe. Uma vez a gente foi visitar um vizinho. Eu tinha 7 anos. Fomos visitar um vizinho. E o vizinho tinha uma mercearia. A gente entrava pela mercearia. Quando eu entrei pela mercearia, eu vi a carteira de cigarro aberta. Aí eu fui, tirei o cigarro
botei dentro do bolso. Quando eu cheguei em casa, eu dei o cigarro para a mamãe toda feliz. Eu não sabia que era roupa, o que eu estava fazendo. Toda feliz eu dei o cigarro para a mamãe. A mamãe disse: tu tirou do bolso? Eu disse: foi ela. Quem te deu esse cigarro? Eu disse: ninguém. Eu tirei lá da mercearia do seu Fulanico. Eu nem me lembro mais o nome da pessoa. Eu tirei lá da mercearia dele. Ela: como você fez? Eu contei. Ela: nós vamos agora devolver o cigarro, porque o que você fez foi roubo. Aí a gente foi, morrendo de vergonha, chorando, porque ela brigou comigo. Fui chorando e devolvi o cigarro. Quando eu fui me confessar, eu fiz a minha primeira Eucaristia com 8 anos. Quando eu fui me confessar, foi o primeiro pecado que eu me lembrei. Disso eu me lembro. Então a minha memória está ruim, mas isso eu lembro. Então roubar é pecado. Quando a gente rouba, a gente comete um grande erro, mas quando a gente confessa, se arrepende, está perdoado. Porém, o importante é não roubar de novo. Matar é pecado. Homicídio é pecado. Mas muitas vezes a gente mata até com a língua, né? A gente não mata só com arma branca, com arma de fogo. Às vezes você mata o irmão também com a língua. Quando você fala mal do outro. Quando você ofende. Porque tem gente que faz questão de ofender. Tem a língua solta dentro da boca e sabe que quando falar vai ferir, mas o que eu quero é ferir mesmo. Aí você fala, você entra matando o irmão também. O que eu tenho que fazer? Me arrepender, confessar o meu pecado e não repetir. Queridos de Deus, fujamos do pecado. O mundo ele está aí mostrando que tudo é normal. O mundo está aí mostrando para nós que o que importa é o amor. Mas nós precisamos ter cuidado com aquilo que o mundo oferta. Convido vocês mais uma vez a ficar de pé, porque Jesus Eucarístico está voltando para a capela. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Amém. Podem sentar. O mundo ele está aí ofertando para nós tudo aquilo que para ele, tudo aquilo que para o mundo é normal. Hoje em dia, meus irmãos, pecar é normal. Para o mundo, pecar é normal. Só que existe o céu, existe o inferno e existe o purgatório. E o mundo diz que o inferno é aqui. Esse calor é o inferno. O que nós estamos vivendo hoje já é o inferno. Não. Se nós formos ler as histórias místicas dos santos, nós vamos ver que tem santos que já tiveram experiências no inferno. Gente, não tem nem comparação com o que a gente vive. O inferno, ele não tem esperança. Aquele que vai para o inferno, ele não vai sair de lá. É aquele que comete o pecado e não se arrepende. Quando a gente for rezar, a gente precisa pedir ao Senhor a graça da conversão, nem que seja na hora da morte. Santa Rita de Cássia, ela rezou pela conversão do seu esposo e dos seus filhos, e ela pedia a Deus para que o seu esposo se convertesse, nem que fosse na hora da morte. E assim ele fez. Na hora da morte, ele se arrependeu e se entregou a Jesus. A salvação veio para ele. O inferno ele existe para aquele que comete pecado e não se arrepende. O purgatório é para aquele que comete pecado, que se arrepende, mas principalmente na hora da morte ainda está em pecado. Deus nos julga, meus irmãos, na hora da morte. E nós vamos para o purgatório, e lá no purgatório nós vamos passar um tempo de purificação, para nos purificar. Nós não sabemos o tempo. Para Deus pode ser apenas um dia, mas esse um dia para Deus pode ser para nós um ano. Então nós precisamos pedir a Deus a graça
de irmos para o céu, direto para o céu. A graça de morrer na graça. Pecar nós vamos sempre, errar nós vamos sempre, mas nós precisamos nos reconciliar com Deus. Esse Deus que somente Ele é capaz de nos salvar. A salvação, ela veio para todos nós. A salvação, ela veio porque ela é uma pessoa. A salvação é Jesus. E Jesus, ele veio por amor, para nos reconciliar com a sua graça, para nos reconciliar com a sua misericórdia. Nossa comunidade, ela tem um carisma de recondução, como foi falado no início. Nossa comunidade nos chama a reconduzir o coração do homem ao coração de Deus. Nós, como carisma, nós precisamos levar cada filho de Deus a voltar para Deus, mas voltar curado, voltar reconduzido, purificado, restaurado, novo. E hoje esse tema, necessário vos é nascer de novo, nos convida a isso. Para que eu nasça de novo. Não é como o próprio Nicodemos, nesse texto sagrado de Lucas 3,8, Mateus 3,8. João 3,8, errei todos. João 3,8, que fala sobre esse texto de Nicodemos. Não é voltar para o ventre da mãe, o nascer de novo, mas é voltar para Deus. É o reconduzir, voltar para Deus reconduzido, restaurado, novo, pecador, porque nós sempre seremos, mas arrependido. Voltar para esse Deus que salva, voltar para esse Deus que só sabe amar, para esse Deus que só sabe perdoar, para esse Deus que só sabe curar. Queridos de Deus, o Senhor, Ele tem um projeto de vida para cada um de nós. Não é à toa que o Senhor te trouxe para cá. Não é à toa que o Senhor trouxe você, que hoje poderia estar em um almoço em família, que poderia ter ido à praia, que poderia ter ido passear. Não foi à toa que o Senhor te trouxe para este seminário. O desejo de Deus por ti é que você nasça de novo. Pecador. Porque Deus, Ele ama o pecador. Ele não ama o nosso pecado, mas Ele ama o pecador. O Senhor, Ele deseja que eu nasça de novo, reconduzido, restaurado. Nós precisamos almejar o céu. Nós precisamos buscar essa salvação que é uma graça. Nós só iremos alcançar esta salvação que é Jesus, se todos os dias nós nos arrependemos dos nossos pecados. Quando você for dormir, peça perdão a Deus. Porque você pode dormir, talvez não acorde, porque nós não sabemos a hora que a irmã morte, como São Francisco chamava, nós não sabemos que horas a irmã morte vai chegar. Peça perdão a Deus, mas peça perdão de coração, para que o seu coração possa arder de arrependimento mesmo, que eu me arrependa do pecado que eu cometi durante este dia, para que se Jesus vier me buscar durante a noite, eu possa ir para o céu. E ao acordar, quando você acordar, quando você sentar na cama, reze um Pai Nosso, que foi a oração que o próprio Jesus ensinou. Reze uma Ave Maria, pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Reze ao seu anjo de guarda e peça ao Espírito Santo a graça dele te conduzir, para que você possa andar no caminho de Deus e fazer a vontade de Deus. Amém? Então que cada um de nós, arrependido dos nossos pecados, cheios de arrependimento, possamos voltar para Deus, possamos pedir ao Senhor a graça dele ser o Senhor de nossas vidas e dele nos conduzir.